Boa noite, aqui é Carlos Andrade, mais uma vez, conversando com vocês sobre esse assunto que não muda, né? Hoje é segunda-feira, já vamos para a segunda semana, alguns até mais, né? De quarentena, e pelo andar da carruagem, principalmente pelo andar do presidente da República por aí, espalhando, enfim, vírus e péssimas informações para todo mundo, eu acho que a gente vai ficar mais tempo, né? Mais tempo do que precisaria se não fossem as autoridades, a autoridade máxima da nação, tão afoita, tão irresponsável. A maior prova disso, eu vou começar falando da situação estadual. Hoje eu queria lembrar que é segunda-feira, dia 30 de março. Nós tínhamos começado com poucos municípios, né? Eu não vou ler todos porque talvez vocês não tenham essa noção, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, não são muitos, são 92, não chega a 100. E nós já estamos com 24 municípios do estado, é mais do que um quarto dos municípios, né? Os que têm mais casos hoje em dia é o Rio de Janeiro, capital, com 553, Niterói com 47, né? Já vimos que Niterói e aqueles bairros mais endinheirados da cidade do Rio de Janeiro se parecem muito, e por isso foi onde começou a doença, né? Trazida do exterior, já sabemos disso tudo. Volta Redonda aparece em terceiro com 11, e depois a Baixada e a São Gonçalo, que é aquela nossa grande preocupação. Nova Iguaçu está com 7, São Gonçalo com 7 e Duque de Caxias com 5. Ou seja, a doença está se espalhando rapidamente pelo mapa do estado do Rio de Janeiro. Mas isso não é só. Nós temos também eu não diria que um dado novo, mas nós já conhecemos o mapa do município do Rio, não é isso? Sabemos que essa área aqui é a Barra da Tijuca, a Zona Sul, etc. E o que acontece de novo não foi uma explosão em termos numéricos, mas é uma dispersão brutal dos casos naquilo que a gente chama de AP3. A AP3 já contei para vocês em algum momento que é a área de planejamento 3. E se ela fosse uma cidade, seria hoje em dia a terceira maior cidade do Brasil. Só perderia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e ela própria seria hoje em dia com algo como 3,5 milhões de habitantes, né? Essa miríade, essa constelação de pontos, né, são bairros. E isso é extremamente complicado, porque embora seja são dois dispersos, ou seja, tem em todos os bairros, num grande número de bairros, você começa a ter 1 ou 2 pessoas que são focos da doença, né? Então, controlar isso e as pessoas ficarem em casa é mais do que nunca essencial, eu diria, né? Bom, em termos de número de casos, aumentou num fim de semana 25%. Nós estamos aqui, eu fotografei também a semana passada, ou seja, no dia 27 de março, nós tínhamos 431 casos confirmados. Hoje, no dia 30, ou seja, passou um fim de semana e essa segunda-feira, os 2 boletins são no mesmo horário, 18 horas, está com 553, ou seja, houve uma queda de 25% nesses dias, né? O que é muito grande, muito alto, né? Percentualmente falando. Outra coisa interessante e aí eu começo a ficar preocupado com a qualidade dos dados que nós temos. Os casos prováveis no dia 27 eram 4.471. Hoje são 4.471. Ou seja, algo aconteceu que não tem mais probabilidade. Ou pararam de contar, né? Que eles só estão, de fato, nos informando os dados confirmados, né? Existe uma observação aqui no campo da prefeitura, no painel, não é, que eu já comentei com vocês, que diz o seguinte:
A partir de 26 de março, não utilizaremos mais a nomenclatura suspeitos. E os casos notificados de síndrome gripal desde 16/3, quando foi identificado no Rio de Janeiro. Não representa, portanto, aumento de casos suspeitos, passando a computar qualquer caso de síndrome gripal. Ou seja, aconteceu exatamente o contrário, porque não aumentou nenhum caso do dia 27 para o dia 30. Bom, isso tudo num dia em que tivemos... é importante dizer também que em termos de bairro, foi confirmado que aquele estranho bairro chamado indefinido é, a rigor, falta de informação, ou seja, entendo que os casos vão aumentando e o apuro do questionário vai diminuindo, então o número de indefinidos aumenta. Mas isso não impediu que a Barra da Tijuca suplantasse esse bairro e o Leblon também. Ou seja, em termos de número de casos, as áreas endinheiradas ainda estão apontando como mais numerosas, né, em resumo. Bom, mas isso tudo eu comecei a dizer num dia em que o Senado aprovou, né, aquele projeto de lei que a gente ontem comentou aqui, sem grandes novidades. E o que todo mundo está comentando é a necessidade imediata de que se comece, então, a cadastrar, reabrir os cadastros, não é? Para que o pessoal que está sem a possibilidade de receber aquele auxílio de R$600, podendo chegar a 1.200 mensais durante 3 meses, não se demore muito, porque, afinal de contas, como se pode ver, já chegou nos subúrbios, não é? A AP3 está completamente disseminada, a Baixada já apresenta um número grande de casos e nós ficamos muito preocupados com isso. Ou seja, é fundamental que não se contraponha, mais uma vez, o vírus e morrer de fome, porque já tem hoje, mal e porcamente, um canal para isso, que é a lei da renda mínima, da renda básica. Mas é fundamental que os necessitados cheguem a ele. Ou seja, as prefeituras têm que começar a trabalhar. A Prefeitura do Rio de Janeiro, que durante 4 anos, 3 anos e lá vai fumaça, desmontou toda a sua estrutura de ação social, não é? Precisa retomar rapidamente a questão dos cadastros sociais para que se possa chegar, então, a efetivamente amparar o desamparado. Hoje nós não temos essa possibilidade e aí eu lancei um hashtag que é cadastramento ou barbárie. Porque se você não quer que amanhã tenha saques nos supermercados, etc. e tal, evidentemente que essa população tem que ser amparada, né? Ninguém vai morrer de fome passivamente. Então, hashtag cadastramento ou barbárie. Ficamos por aqui. Carlos Fernando Andrade no YouTube. Siga a gente. Valeu mesmo. E não se esqueçam, amanhã, 31 de março, grande panelaço, ditadura nunca mais. Agora sim, boa noite.